novo, tamo de volta. Gente, tem muito update pra gente mostrar pra vocês na obra hoje, neste ao vivo maravilhoso, neste canal maravilhoso. Mas tem uns probleminha também. Fazer o quê, né? Ai, gente. Assim, probleminha, tô sendo muito nice, né? Tem um problema que se não resolver, eu vou xingar o resto da minha vida. Eu tenho certeza. Vou ter que aguentar ela passar todo dia na frente daquele inferno e reclamar. Tem um problema que se não resolver, eu vou xingar o resto da minha vida, eu tenho certeza. E nós vamos mostrar tudo pra vocês, tá? Então vem chegando, vai deixando like, comenta, compartilha. Gente, tá tão calor hoje que eu tive que botar meus cabelos pra cima, mano, que eu não tava aguentando. Pois é. Tá abafado, né? Muito abafado, não tem um ventinho, ó. Mostra as árvores, tá vendo? Não tem uma brisa, nada, zero. Tem uma lá atrás, ó. Lá atrás tem uns mós mexendo, mas aqui, ó, você pode ver que não tem uma brisa. E normalmente tem bastante vento que vem do lago, mas hoje não tem nada. Mas é isso. Vem chegando, deixa like, comenta, compartilha. Se é novo no canal, não esquece de se inscrever. Tem muito mais live para vocês verem. A gente tá nessa saga da construção da nossa casa aqui nos Estados Unidos. E agora a gente vai fazer mais um update para vocês. A gente já mostrou perrengue, já mostrou felicidade, já mostrou quanto custa as coisas. Tudo a gente fala, preço de tudo, certo? E hoje mais uma vez. Então, ó, vocês estão vendo que antes o nosso telhado tava só na madeira, lembra? Sim. Agora eles já colocaram uma lona. Eu até peguei um pedaço da lona. Pega aquele outro ali, ó. Vamos pegar um pedaço para mostrar para vocês. Tem um rolo ali, ó. Tem um rolo inteiro. Melhor vamos mostrar o rolo. Adoro mostrar o rolo. Olha, tem os preguinhos também, Marcelo, para você guardar. Marcelo tá guardando todos os pedacinhos. Um rolo assim, você não vai querer, né? Não, desse tamanho não. Tá vendo? É uma lona, gente, de plástico. E aqui parece um feltrinho, ó. Forte para um. Que ela é própria para fazer isso aí. Tá vendo? Então ela vem no rolo assim. E eles têm, obviamente, muita prática. Então eles desenrolam isso aqui tudo e vão desenrolando, uma atrás da outra. E uma sob a outra, né? Então, a que vier próxima, eles põem um pouquinho... Começa de baixo para cima do telhado. Então, para pôr uma sobre a outra, certo? Para não ficar espaço aqui, né? E aí eles desenrolam tudo e depois eles vem pregando, ó. Da hora. Preguinho. Tá vendo? Aí tem esse capzinho aqui no preguinho. Esse é o preguinho que eles usam. Não, e o mais interessante aqui no martelo deles... Eu não sei o que é um imã, eu acho. Que aí pega e ele só bate. Eu tava vendo o moço fazer, o moço tem um monte de coisinha assim na mão. Aí ele faz assim com o martelo, aí gruda, aí ele pum, aí com pum, É muito louco. Muito rápido. Por isso, olha, ele já tá botando a beiradinha. Hello, como estás? Bem? Que bueno. Olha, mostrei, Marcelo. Ele tá botando uns arremates. Olha, tá vendo? Sumiu o moço. Tá botando uns arremates ali, ó. Tá o trim já, né? Aquele preto. Tá vendo? Então, essa é a outra parte do telhado. E aí, eu vou ser sincera, eu não sei se depois já vem os shingles. Não, acho que não. Não, tem mais coisa? Tem mais coisa ainda. Por cima? Eu acho que sim. O que tem por cima? Tem aquele, como se fosse um piche, que desenrola como se fosse uma capa de piche. Que vem quente. Na verdade é um rolo, não, é um rolo também que eles vão desenrolando e depois colocam. Pelo menos eu já vi. Bom, nós vamos acompanhando junto com vocês isso aí, tá? E eles fazem muito rápido, porque é simples, né? Você desenrola, vai desenrolando tudo e depois vem pregando. Por isso que a gente já tá com a casa toda, ó, praticamente coberta, ó. Tudo. Faltou só aquela varanda lá na frente. Se a gente conseguisse pegar eles fazendo a varanda, ia ser interessante. Vamos ver, né? Tá vendo? Vamos ver se rola. Olha lá, já tá o telhado todo pretinho. Porque... só que para poder fazer esse passo, você tem que passar por uma inspeção. Ontem o cara veio da cidade para fazer a inspeção daquelas primeiras madeiras. Sim. Então passou na inspeção, então dá o ok para eles poderem trabalhar. A próxima etapa. Como eles já estavam preparados para entrar na obra, então ontem inspecionou, passou, hoje eles já estão trabalhando. É assim que deveria ser. Em toda a obra, né? Passou a inspeção, bum, no outro dia já trabalha. Passou, trabalha, passou, trabalha. Mas a gente sabe que acaba não acontecendo isso, né? Aí, ó, hoje a gente tem mais um update gigantesco para mostrar para vocês, que é o encanamento. Tem um update do encanamento e a gente também vai contar uma história para vocês.
do que aconteceu com o negócio do encanamento. Quer entrar já? Você que sabe. Então vamos entrar. Olha. Os meninos hoje nós temos o barulho de gerador, hein? É. Ó, então, eu acho engraçado, né? Vamos supor. O telhado chama roof. Então, os que trabalham no roof chama roofers. Lembra que eu falei que essa parte da madeira é o frame da casa? Então, os trabalhadores que fazem essa parte chamam framers. É isso. Certo? Aí, o encanamento chama plumber. Quem trabalha com encanamento, plumbers, entendeu? É isso aí. Então, a gente vai falar essas palavrinhas aí algumas vezes, só para vocês saberem. Olha. Ah, aquilo ali, ó, a gente já pode mostrar. Verdade. Lembra que cagaram no nosso cano? Olha aqui. Já arrumaram? Reparo, já. Olha lá. Já arrumaram. Bem que eles falaram pra gente que era normal acontecer. O plumber disse que também é super comum eles acabarem estragando uma coisa ou outra com as máquinas, né? Justamente foi o que aconteceu, né? O cara veio trazer os blocos e quebrou. Quebrou com a máquina, passou por cima dos canos, mas eles já trocaram, tá vendo? Assim como... Ah, isso aqui é um update, vocês não viram? Isso aí não existia. Eu postei lá no Instagram uma foto, mas eu não sei se as pessoas entenderam. Essa aqui é a estrutura da nossa ilha. Lembrando que a nossa cozinha ela é linear, né? Então a gente tem essa parte aqui e a gente tem essa parte da ilha. Esse aqui é o encanamento da pia e também da máquina de lavar, né? Sim. Da água que vai para a máquina de lavar. Então esse vai ser o tamanho da nossa ilha. A pia vai ser aqui no meio, máquina de lavar, obviamente do lado da pia, né? Não tem outra maneira de ser. E aí aqui vai ter um espaço para ter as banquetinhas para sentar. Ficou da hora, né? Aqui foi um dilema, que a gente não sabia se a gente deixava assim de 10 pés, que era o primeiro projeto, ou se a gente aumentava. Porque a moça que fez o design de interior queria botar a ilha de 14, 2 pés para cá, mais 2 pés para lá. Só que, gente, eu quero espaço, né? E aí eu falei, gente, 14 vai vir aqui, ó. Aí vai diminuir bem o espaço. Eu não queria, eu queria espaço e uma de 10 já é enorme. Já é enorme. Então a gente resolveu ficar com uma de 10. A gente até pensou fazer de 12, né? Sim. Mas aí a gente resolveu fazer de 10 mesmo. Olha aqui, ó, a água da geladeira. Verdade. Não é? É isso aí. Acho que é a água da geladeira. E é isso que eu queria muito mostrar pra vocês. Como os encanamentos passam dentro do frame da casa, das paredes de madeira, tá vendo? Então, ó, eles fazem o buraco para poder passar o cano e botam uma plaquinha para poder fechar isso aqui, ó. É isso. Tá vendo? Olha lá. Ó, buraco, plaquinha para fechar. E aí os canos vão passando e aí eles vão prendendo, ó, nas madeiras. Por isso que quando você tem um problema no encanamento, é mais fácil aqui, né, desse tipo de construção, você conseguir arrumar. Porque aí você tira o drywall, não precisa nem tirar tudo. Você, né, você vai na planta, vê onde está o cano, tira o drywall e faz o reparo que você precisa fazer, faz um remendo, um patch no drywall. E fica tudo de boa. Vamos aqui embaixo mostrar? Bora. Olha, gente, aqui, essa parede vocês não tinham visto ainda. Essa parede, agora a gente tem a nossa despensa. Lembrando que a nossa despensa vai ter outra geladeira e outra pia aqui dentro. Então, essa parte aqui, ó, que vai ser realmente de colocar os mantimentos. Essa parte aqui nem uma cozinha de preparação. Então, essa parte embaixo da escada, desculpa o barulho, é que a gente vai colocar os mantimentos. Será que tá dando pra escutar? Dá pra escutar. O que eles estão fazendo ali até me surpreendeu. Hoje vai ser difícil, né? Vou ficar com dor de cabeça porque eu tô gritando. Deixa eu vir mais pra cá. Só que aqui tem gerador e lá tem um cara com a picareta. Obra é isso aí, né? Ó.
Deixa eu contar pra vocês o que tá acontecendo ali. Que eu até me surpreendi. Eu vou cortar o encanamento, depois a gente volta pro encanamento, tá? Ontem a gente deixou até de fazer o no limite, né? Que eu falei que a gente ia vir na obra, o mestre de obra ia vir aqui, a arquiteta da construtora também, pra ver como é que tava, né? E aí, gente, lembra que eu falei pra vocês que a gente na nossa shower ia querer a shower sem ter o step pra ou você descer na shower ou você entrar na shower? Porque normalmente aqui, posso até mostrar pra vocês na shower das crianças lá em cima, eles põem Eles fazem uma caixa mesmo. Uma caixa de madeira para não vazar água e você tem que fazer assim. E eu e o Marcelo, a gente falou, vamos fazer a nossa retinha para quando a gente ficar velha não precisa, porque normalmente, né, depois tem gente que faz uma obrinha aí para tirar esse step. E a gente já tinha falado para eles que a gente queria a nossa shower, só a nossa assim. Porque até então em cima não pode ser feito. Não pode, porque é madeira. Por código. Não tem como. E aí, os framers, os rapazes que fizeram as estruturas da parede, fizeram a caixa para ficar uma shower normal. E aí, eu até mandei para ela e dei risada. Eu falei, eles, né, colocaram o frame da shower, vai precisar tirar. E aí, quando a gente chegou, eu vi que ela tava com uma cara, assim, de preocupada, né? Resumindo, ela falou pra gente que esse tipo de... né, não é comum aqui. E tudo que não é comum aqui vira um big deal, vira um problema enorme, né? Porque as pessoas aqui trabalham de uma certa maneira, tipo copia e cola. Se sai um pouco daquilo, ou você precisa de um profissional muito especializado, né? Ou vai te custar muito caro, ou é um grande problema. O que para vocês é muito normal, pra gente aqui, na mão de obra que a gente tem, é mais difícil, porque não é costume, né? Sim. Então, a não ser que seja um banheiro, como fala, acessível, que você, né, já faz uma casa acessível, com banheiro acessível e contrata pessoas já para isso, é muito mais difícil você trabalhar com pessoas que trabalham numa obra normal, sem essas... Pra gente não é normal aqui, né? E aí ela falou, se eu trouxer o meu instalador, que é um instalador brasileiro, que foi pedreiro no Brasil e não sei o que, beleza. E aí ficou nessa, vai, não vai ter, vai conseguir, não vai conseguir, vai virar um big deal, um problemão e não sei o que. Ontem, aí eu falei, me avisa. E aí hoje eles estão quebrando o chão da shower. Porque o que acontece, Marcelo? O que o mestre de obra falou, todo o chão tinha que vir um pouquinho, uma caidinha, para que a água da shower não voltasse. Sim. E fosse para um ralo fininho que vai botar de fora a fora, certo? Não é um big deal, mas para eles é. E aí a gente tem uma banheira na frente da shower. E a gente falou, tá, e a banheira vai ficar meio assim? Mas é muito pouquinho. Aí ontem eu tava assistindo um vídeo no YouTube e a moça tava falando, eu botei essa banheira aqui e como não tinha soleira, ela falou, eu fiz uma caidinha no banheiro e a água vem para esse ralinho. Eu falei, uai, e por que a minha banheira não pode, né? E aí hoje estão quebrando a coisa da chave. Então eu acho que vai dar tudo certo. Tu quer mostrar eles quebrando? Ou vai ser feito aquele box para baixo, né? Não, mas eu pedi para me avisar, né? É isso. Eu pedi, tu lembra? Esquema, lógico. Eu pedi para... Porque eles lá. falaram que outra solução era você fazer você rebaixar a shower para você dar um step para baixo. Já tiveram que mexer até na parede aí já, ó, no frame. Vou tentar mostrar por aqui para vocês. É um tal de põe em cima, quebra-quebra. Esse daqui dá para ver melhor. Aqui. Negócio de eu não sei o que está acontecendo. De verdade. Cuidado aqui, ó. Eu mandei recado para os dois, tanto para o mestre de obra quanto para a arquiteta, porque o combinado ontem foi ver as soluções e avisa, não foi? Foi. Aí vê que ela conseguiu a primeira opção, que é a certa, então está sendo feita.
Eu espero que essa seja a primeira opção, que é a certa, porque se for a segunda, que é o step down, que a gente não tinha decidido por ela, eu espero que eles não tenham tomado a decisão sozinhos. Exato. Bom, vamos ver. Vamos ver, né? Agora, falando em decisão sozinhos, vamos subir? Vamos. Ô, você que chegou agora, nós estamos mostrando pra vocês os updates. Olha, daqui dá pra ver direitinho, bebê. Né? Os updates da obra. Verdade. E uns probleminhas também que a gente tá tendo. Vamos subir? Bora. Eita, quebra-quebra. Filho. Negócio é esse. Ó, até que enfim Choveu, colocaram viu? o guarda-corpo aí, né? É o que, bebê? Colocaram o guarda-corpo aí. É, ó, puseram isso aqui só pra não cair, né? Óbvio, né? Pra ninguém se machucar, mas isso aqui é provisório. Olha, choveu. Pra caramba. Aqui, ó, já fizeram todo o encanamento dos banheiros. Tá vendo, ó? Mesma coisa de lá de baixo. Ó, tu passa aqui, ó, corta a madeira, passa o cano, bota o ferrinho pra poder segurar. Ó, segurando aqui pra não ficar, né? Vamos. Lá em cima a mesma coisa, ó. Tá vendo? Aí, temos uma decisão tomada, sem avisar a gente. Pois é. Porque Vai dizem, seguindo o cano aqui, gente, ó. porque dizem que é o normal, né? Só que quando você faz uma casa customizada, às vezes não é o normal, né? Não é o de praxe que você tem que fazer. Só que aqui tomaram a decisão pela gente, que foi... Esse cano é... Ventilação forçada do banheiro. Eu acredito que é. Esse é o respiro. E aí esse cano, ele deveria subir direto, certo? Porque ele subindo direto, lá em cima no telhado, vai ficar depois aparente uma tampinha própria para isso. Só que por que eles tomaram a decisão de correr esse cano todo pro telhado do lado de cá? Porque essa parte do lado de cá não mostra, quem anda na rua não vê. Então, por isso que é de praxe. Porque o normal é, tudo que tiver aparente no telhado, tenta colocar pro lado que não tá da rua, para não ficar na frente da casa, né? Para não ficar... Não fica feio, é só um capzinho, mas esse é o praxe. Só que, pra gente, a gente não se importa com a rua, tanto que a frente da casa não é pra rua. Então a gente preferia ter isso do lado de lá, não do lado de cá. Exato. Porque se você sai ali pro lago e olha pra casa, agora você vai ver as coisinhas dos canos, entendeu? Eu acho que dá até pra mostrar por aqui, ó, bebê. Dá, sim. Olha lá os canos. Deixa eu passar aí. Obviamente que eles estão compridos, eles têm que cortar ele e botar a tampinha, entendeu? Tá vendo os canos? Então esses canos todos eram para estar do outro lado. A gente ia preferir do outro lado, que I don't care. Não me importa que o povo na rua tá vendo os canos. Minha casa não é virada pra rua. Exato. Menino, quando o Marcelo foi ali e olhou pra casa e viu os canos, quase teve um trem. Aí nós falamos pro mestre de obras, né, que o rapaz, o encanador, tomou essa decisão sozinho. E ele tava super happy, gente. Pois é, mas quem contou isso pra gente foi o encanador. É, porque quando a gente chegou, conta, Marcelo. Ele virou e falou assim, olha, coloquei os seus canos aqui tudo escondido pras costas da sua casa. É, vai ficar bonito, ele falou. É. Pra ficar bonito. Aí, aí depois eu falei, beleza, vou lá. No primeiro momento a gente falou, que legal, obrigada. É. Só que depois que a gente entendeu, que a gente foi ali e entendeu, o Marcelo ficou puto. Falou, meu Deus, eu vou sair toda hora aqui pra ver esses canos. E aí a gente comentou ontem com a arquiteta e com o mestre de obra, e o mestre de obra falou que isso é de prática, inclusive é uma ordem que ele dá. Todo encanamento joga para as costas da casa, que no nosso caso não é as costas da casa. Aí a gente ficou falando de outra coisa, aí no fim eu falei, mano, e os canos? Aí ele falou, eu vou trocar pra você. Eu até agarrei ele, dei um abraço nele, porque eu ia escutar esse homem a vida inteira falando desses canos. Você imagina, né? Ter que sair aqui e olhar esses canos direto. Então, o que era um trabalho para ser mais simples, que era só subir o cano, né, no telhado ali, o cara fez todo um rolê com o cano. Ele veio daqui, ó. Olha o tanto de cano. Tadinho. Fez uma extensão aqui, até aqui. Na verdade, era só ter subido ele aqui direto. É. Tá vendo? Aí, gente,
me perguntem, tá, mas Tatiana, os caras já estão pondo a lona, e aí? Eu acho que não tem problema nenhum, porque como é uma lona fininha, quando ele vier trocar, que eu acredito que ele vem na segunda-feira, aí tem que fazer no lugar certo e ali eles vão fazer um remendo, um patchzinho no telhado, entendeu? Bom. É aquilo, gente, é uma casa customizada. As pessoas não podem ir tomando, acho, né, decisões assim, sabe? E é meio óbvio, a frente da casa não é ali, ali é as costas da casa, é onde está a fossa da casa. Exato. Por que eu vou querer deixar aquela parte mais bonita, entendeu? O mais bonito é aqui e pra lá, ali é as costas da casa. Não tô ligando pra vizinho vendo o cano, entendeu? Pois é. Bom, mas diz que vai ser resolvido, né? Vamos ver. Bom, ai. Eu falo do grande, pra mim... Vai querer mostrar o resto dos canos ou já Podemos. deu já de cano? Porque cano é um negócio chato, né? Não é legal o cano, né? Mas é basicamente isso aí. Deu pra entender os canos, gente? Ó, vou mostrar um banheiro completo. Aqui, ó, que legal. Vai. O cano é da shower, ó. Vou mostrar um banheiro completo, vai. Ó, cano da shower. Não é da shower essa parte? É, meu amor. Tá vendo? Olha como ele vem. Tá vendo? Fininho, né? O cano da shower. Pois é. Olha lá. Tá vendo? Aí vem tudo presinho, ó. Fica tudo presinho aqui, ó. Olha. Tá vendo? Olha. Olha lá. Bonitinho o trabalho, né? Olha esse aqui, ó, da pia. Peraí, deixa eu vir pra cá primeiro, ó, que esse aqui é do cagador, ó. É o cagador, ainda não cortaram, né? Não, ainda não. Não, já tá cortado, só não tá instalado. Não, tá instalado sim, olha lá. Tá instalado? Olha lá os parafusos ali, ó. É verdade, tá cortado. Já o buraco já tá aí, já aqui embaixo. Aqui não vai dar pra eu ver, porque a câmera não vai virar lá, mas já tá assim. É verdade, tá instalado. Olha o pedaço da madeira aí no chão cortado ali, ó. Agora, esse aqui é o ralo da shower, tá vendo? Que ele ainda tem que instalar o cano lá pra baixo. Sim. É o ralo dessa shower. Literalmente não dá. E aqui, ó, é o cano da pia, que a água vaza pra lá pra baixo. E esse aqui da água quente e água fria, né? É isso. Água quente, água fria e o ralo da pia. Então vai tudo, e aí eles, quando vai de cima e embaixo, eles cortam aqui pra descer. Aí basicamente o resto dos quartos é a mesma coisa. É a mesma coisa os outros banheiros. Ó, a shower aqui, mesma coisa, ralinho. Sim. Tá vendo? Mesmo esquema. Olha, aqui dá pra ver direitinho, bebê. O arremate do telhado e a lona e os preguinhos. Aqui não. Deixa eu ver aquelas bolinhas vermelhas são os preguinhos que eu mostrei pra vocês, tá vendo? Deu pra ver. E esse arremate preto aqui, eles acabaram de colocar. Eu acho que depois vem pra arrematar os shingles, né? Sei lá. A gente vai mostrar pra vocês as outras etapas. Isso. Vamos? Vamos lá. Vamos falar disso aqui, gente. Mas antes, deixa eu ver se o povo tem alguma dúvida. Bora. Tatselo, tô achando um espetáculo. Obrigada, Tereza. Que emoção vocês devem sentir vendo tudo isso. Pois é, Mari, muita emoção, viu? Tá ficando lindo. Selminha, um beijo, obrigado. Ô, Thalita, esse cano não tem como furar, a não ser que você vá fazer um furo na parede, você não saiba onde estão os canos e você fura um cano. Como pode acontecer em qualquer casa, até na de concreto. Exato, até na de concreto. Então, é a única maneira de furar um cano desse, né? Se você for fazer isso. Por isso que é bom quando você constrói, que você tem a planta de tudo, você sabe onde está, né? Mas assim, e se acontece de furar, aí você abre o drywall e você remenda o cano. É que nem vocês. Se acontece de furar, vocês não tem que quebrar o concreto. Para poder fazer o reparo? Agora é muito mais simples você tirar um drywall do que você tirar o concreto, né? Agora você me pergunta, mas e a água não estraga a madeira? Aí a gente cai naquela mesma coisa de que as madeiras são tratadas. Obviamente o drywall, gente, não é feito para receber água. Então, obviamente, você vai ter que trocar a placa de drywall. Mas a madeira, de tudo, se você tem uma infiltração, e aqui é muito bom porque você já vê infiltração logo, sim, ou o estouro do cano, ou qualquer coisa, porque o drywall vai molhar. Já sai caindo na hora. Agora, ó, se você olhar aqui, tá tudo molhado, porque choveu ontem à noite e a gente ainda tinha as frestinhas do telhado, então entrou água. Aí você fala, mas não estraga essa madeira?
Não, essa madeira, ela pode receber esse tanto de água. Obviamente, ela não pode ficar empoçada durante dias, entendeu? Ou ficar no tempo durante ficar no dias. tempo, sem nenhuma proteção. Mas se ela receber água e logo secar, não tem problema nenhum, tá bom? Não é que nem aglomerado, não, gente. Não, a gente já cai explicou. água, esfarela tudo. Ó, tem mais 20... Essa é a 27? Essa é a 27. Tem mais 26 lives que a gente já explicou tudo isso que já está construído. A gente já explicou tudo nas lives por aí. É muito, muito, muito conteúdo se você tá afim de entender aí como funciona uma construção aqui nos Estados Unidos, viu? Partiu? Tem um elefante branco aí atrás de você. Ai, gente. Olha, essa parte da casa era um pouco nebulosa para mim. Eu não sou arquiteta, é a primeira vez que eu tô construindo uma casa. Eu aprendi a ler as plantas, né? Ou tô aprendendo a ler as plantas conforme o processo foi indo. Então isso aqui eu nunca entendi muito bem. Principalmente porque a gente contratou uma outra arquiteta, uma design de interiores. E quando ela fez essa parte do loft, ela fechou isso aqui. Essa paredinha aqui, tá vendo, gente? É uma meia parede, ó. É uma meia parede, ó. Isso no projeto dela, e olha, gente, eu dei todas as plantas que eu tinha, tudo do projeto eu dei pra moça. Ela fechou isso aqui. E ela me avisou, olha, aquela meia parede que você tinha, eu fechei no projeto. Não, ela não me avisou, não sei se ela não soube ler o projeto, eu não sei se ela fechou porque ela quis, esqueceu de me avisar. Então, pra mim, isso aqui era uma parede. Então, isso aqui pra mim fazia sentido. Tá entendendo? Exatamente. Porque aqui a gente tem outra parede e aqui a gente tem outra parede. Isso aqui a gente tem aquele apoio para a parte do game room que vai ter aqui, ou teria esse apoio. Então fazia total sentido para mim isso aqui, entra pela escada por aqui. Só que aí, quando a gente chegou aqui, o Marcelo fez assim, ele falou assim, nossa, gostei dessa parede, os meninos esqueceram de fechar, mas eu gostei dela assim. Vamos deixar aberta? Aí eu falei assim, nossa, vai ficar estranho, né? Aí vai ficar uma parede aqui. O pensamento que, pô, tem uma janela aqui. Calma, que eu vou chegar na janela também. Aí eu falei, mas vai ficar um box aqui? Eu falei, vai ficar estranho. Mas eu falei, realmente, se fosse aberto ia ficar muito legal. Se fosse planejado para ficar aberto, ia ficar legal. Eu achei que no final, assim, vamos deixar aberto? Ia ficar uma coisa de... tipo, não era planejado? Vamos largar aberto. Porque o que acontece? Essa janela, lembra que eu pedi para pôr? Para entrar, obviamente, luz na escada e também para eu ver o lago? Só que, quando você sobe aqui, ó, você não tem altura para ver a janela. Eu vou fazer certo? a visão aqui descendo, ó, vou botar aqui, ó. Então aqui, se não existisse isso aqui, a gente ia ter essa visão aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é parede, tá? Isso aqui seria parede. Isso aqui é tudo fechado, tá, gente? Aí tô descendo, ó. Cheguei aqui já não tem mais a visão, certo? Beleza. Aí ali menos ainda, certo? Sim, nesse Quanto mais você desce, menos visão fica. Então, isso aqui tudo parede, tá, gente? Tudo parede. Então, quando eu subi a primeira vez aqui, que eu fiz isso aqui, ó. Peraí, que eu vou deixar a câmera. Que eu fiz isso aqui eu já tô vendo parede, certo? Aí eu falei, ih, fudeu. Parede, parede. Cadê meu lago? Parede, 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 parede. Até aí eu falei assim, bom, um erro, não me falaram, eu também não sou obrigada a saber que essa parede, que essa janela não ia dar vista por causa disso aqui, certo? Eu não sou obrigada a saber, gente. Sério mesmo. A pessoa podia ter me falado. E essa pessoa é a arquiteta que veio ontem, não a que fez o design de interior, a que veio ontem. Tanto é que na hora ela falou, eu tinha que ser uma janela mais comprida, só que não tem jeito. Não tem jeito, porque ali tem o telhado. A gente já tem uma estrutura do telhado aqui, ó, gente. Ó. Tá vendo aqui, ó? Ia ficar maravilhoso se fosse uma janela enorme aí, mas não. Só que a gente decidiu ter a varanda de baixo coberta. Eu só sei que a cara dela caiu igual a minha caiu a primeira vez que eu subi. Foi foda. Aí, gente, qual que é o grande problema? Você fala, Tatiana, arranca tudo isso aqui. Porque não é estrutural, né? Não é estrutural. Mas tem um tubo de ar-condicionado subindo aqui, ó. Tá vendo essa caixa aqui, gente, ó, por trás? Ó? Essa caixa, esse box aqui atrás, ó.
Isso não pode sair daí. Isso aqui, ó. Isso aqui vai ser aberto e vai subir. Que é a conexão do ar-condicionado da parte de baixo da casa para cima. Para cima. Agora vem cá, Marcelo. Vamos. Ó, você tá vendo que essa caixa aqui embaixo, dá para mostrar? Ela é aberta. Ela é aberta. Diferente do resto, ó a diferença daqui. Deixa eu virar para cá, calma. Tem que ser devagar aqui. Ó a diferença daqui. Tá vendo? Ó esse espaço. E olha... Tô esperando, meu amor. Esse espaço aqui, ó. Isso aqui já foi planejado para passar o duto do fucking ar-condicionado. Aí, eu ainda falei assim, vamos mudar o ar-condicionado pra cá, porque pelo menos aqui eu fico sem parede, e aqui quando eu tô aqui, eu já tenho a vista. Eu ainda tentei, sério mesmo. A gente pensou em cortar a parede também. Não dá, porque não tem o espaço, certo? Porque esse espaço já é planejado no projeto. Essa parede já era aberta. No projeto ela tá aberta, depois eu fui olhar. Só que eu não sei, gente. É a única meia parede que tem na casa. Se tivesse mais meia parede, eu tinha olhado e falado, nossa, é uma meia parede. Ela no projeto ela tem um monte de risquinho assim e tá escrito knee wall, que é a parede assim, desse tamanho. Então isso aqui já foi planejado para ser aberto. Por que cargas d'água me botaram um fucking ar-condicionado ali, gente? Isso aqui tudo tinha que ser aberto. Exatamente. Agora eu te pergunto, não é um grande problema de projeto, de arquitetura, de design? A culpa é minha? Que não sei ler uma fucking planta direito? Não, a culpa não é minha. Eu até tentei, falei assim, ó, em vez disso aqui ser parede, a moça falou, vamos botar o mesmo guarda-corpo dali, que vai ficar mais aberto. A gente falou, aqui também a gente abre, bota guarda-corpo. Aqui também, aí, aqui também dá pra botar um guarda-corpo, só que essa parede não sai. Aí eu botei isso aqui aberto e essa parede vai ficar ali. Ok, eu vou ter a vista lá de fora daqui, mas aqui não resolve o meu problema. Eu vou ter uma coluna de fora a fora aqui. Puta que pariu. Pra mim é um grande problema. Pode não parecer pra vocês, mas pra mim é um grande problema que ninguém viu antes. Aí não dá pra fazer nada aqui, segundo o rapaz. Aí eu falei assim, olha, eu fui pra casa, mas eu fiquei muito puta. Aí eu falei, mandei áudio, eu falei, gente, sério mesmo, vocês vão ter que se coçar. Eu até entendo, ó, deixei de tirar a parede porque já tá com a elétrica, mas isso pra mim é um absurdo. Isso não tem, porque na construção, gente, a gente precisa compromise, que a gente fala, nunca vai sair perfeito, tá? Mesmo se você estiver construindo do zero, que nem a gente, nunca vai sair perfeito. Alguma coisa, você vai ter que falar, tá bom, vai, deixa assim. Pode perguntar para qualquer um que construiu, alguma coisa vai sair errado, mas isso aqui é muito para mim, entendeu? É diferente de eu deixar uma paredinha que eu queria tirar porque ia ficar maior não sei o quê. É muito diferente. Aí eu mandei áudio pra ela, falei, mano, vocês vão ter que se virar, vocês vão ter que arrancar este elefante branco do meio do lugar. Ninguém me respondeu, quer dizer, ela me respondeu rindo, ela falou, porque o Marcelo falou pra ela a mesma coisa que eu falei, né? Falei, ela todo dia vai xingar vocês quando ela olhar aquela merda. Aí ela brincou e falou assim, não, eu vou falar com ele, porque eu não quero ir pro inferno, ela falou. Então eu falei assim, olha, eu tô disposta a perder qualquer coisa aqui pra tirar esse duto dali. Vamos supor, tá vendo aqui? Que isso aqui, lembra que essa parede eu queria tirar? Não pode. Porque essa parte deste closet tá perdida por causa dessa parede. Eu não poderia tirar porque ela já tem elétrica nela, então tinha que voltar. Então eu falei pra ela assim, já que esse pedaço tá perdido, por que a gente não sobe aquilo ali por aqui? Ah, Tati, mas embaixo não tem a estrutura. Eu já tô no foda-se, entendeu? Faça a estrutura. Mande a revisão pra prefeitura. Tire aquele duto de lá. Se vai ser possível, eu não sei.
mas eu tô tentando. Porque aí, gente, isso aqui ficaria fechado e o duto passaria por aqui. Olha aí, não tem serventia isso aqui mesmo? É um outro erro de design isso aqui. Essa parte do closet já não tem serventia. É outro erro isso aqui. E eu falei, beleza, deixa assim, pra não ter que mudar a elétrica. Pra você ver. Aí que eu falo, tem coisa que eu falo, beleza, deixa assim. Agora, tem coisa que não dá pra falar, beleza, deixa assim, gente. É um espação, né? Entendeu? Ou seja, nós estamos na saga do duto do ar-condicionado, gente. Vocês acham que nós vamos conseguir tirar? Ai, gente, me diz que sim, por favor. Mandem energias boas. Porque aí aqui, ó, ia ficar sem parede nenhuma. Isso aqui não ia existir. Isso aqui, ó, não ia existir. Tudo aberto, só ia ser guarda-corpo, hein? Ia ter guarda-corpo, ou seja, essa escada ia ser aberta. Isso aqui não ia existir. A gente ia ter a visão do lago daqui, de lá. Desculpa se eu fiquei puta contando. É porque é de cair o cu da bunda pra mim, sabe assim? É um erro muito grotesco. Antes de fazer, ela falou que tinha como ficar do jeito que você quer. Ô, Rúbia, pra eles nunca dá pra mudar. Sempre tem um empecilho pra mudar. Sempre é difícil mudar. Porque eles não querem refazer as coisas, entendeu? Eles não querem ter que voltar na prefeitura para pedir permit de novo e revisar aquela parte do projeto. Porque se eles não revisam, não passa na inspeção depois. Por isso que a gente fala, ah, beleza, então deixa a parede, porque a gente também não quer atrasar a obra. Mas isso é muito, gente, entendeu? Aí eu falei para ela, eu tô disposta a atrasar, uai. Primeiro, o erro não foi meu, certo? Sim. O erro de design é de vocês, não é meu. E a cara dela caiu quando ela veio ver. Ela viu que não ficou legal, que não era para estar passando aí esse duto. Então assim, se não sair, gente, é porque realmente não tem como. Estruturalmente, nesta etapa, não tem como. Mas eu acho que tem, porque a gente vê reforma de casa e eles mudam duto de ar-condicionado a todo tempo. Entendeu? Então nós estamos assim, ó, com o dedinho cruzado, viu? Pra ver o que vai dar isso aí. Olha, o que mais que nós temos pra mostrar aqui, Marcelo? O povo viu tudo, né, meu? Acho que sim. Quanto tempo nós temos? Nossa, eu já falei pra caralho, né? Caceta. Bom, é isso, gente. Esses são os updates que a gente tem. Eles já vão fazer esses dois telhados aqui, ó. Pena que não deu tempo. Senão a gente ia mostrar fazendo esses aqui, ó. Então, a gente tem duas coisas, né, para resolver. Três, na verdade. A gente tem saber o que está acontecendo naquela shower, se vai dar pra gente fazer o que prometeram pra gente. Sim. Né? Tem mais um problema da lareira. Eu acho que esse eu vou deixar para depois. É melhor. Não, é muito problema de uma vez só, gente. Vocês não vão aguentar. Nós aguenta, que nós já tem aquele negocinho da porta também que eles esqueceram. Tem outro problema. Esse é grotesco. Eu vou deixar para depois. É melhor, porque senão nós vamos ficar. Porque senão é muito problema. Muito grande. É muito problema. Mas assim, disso que a gente falou hoje, tem então coisas para a gente depois ver como é que vai ser resolvido. O que eles estão fazendo na shower, se é o que eu pedi. Esse duto do ar-condicionado. E tinha mais uma coisa. O cano. O cano do Marcelo, se vai ser retirado daí. Não, falou que vai ser. Vai ser, ele falou que vai ser, ele prometeu que vai ser. Esse já tá certo. Não foi feito. Marcelo falou que isso. Aí eu falei pro Marcelo, poxa, Marcelo, eu consegui seu cano. Por favor, consegue meu ar-condicionado. Eu vou ficar reclamando a vida inteira daquela merda, daquela parede ali. Vai ser ruim ficar aguentando isso, hein, gente? É o que, bebê? Vai ser ruim ficar aguentando você reclamar. Vai, do mesmo jeito que ia ser ruim ficar aguentando você ver os canos e reclamando. E eu consegui o homem falar que ia trocar. Exato. Entendeu? Vamos lá. Manta asfáltica do telhado, que fala, disse Cela Mar. Certo. É mesmo, fia? Olha aqui, essa mantinha. Você que chegou agora, depois volta que vai ficar tudo gravado. Tem mais 20 e tantas lives pra vocês aí, tá? Tá suado, hein, velho? 20 e tantas lives por aí pra você. E aí a gente... Eu tô suada também. Tá molhada essa camisa. Tá? Embaixo também. Pra não mentir que tá calor. Comecei falando que tava muito calor.
E aí a gente volta quando a gente tiver mais update para vocês, tá bom? Queria agradecer o carinho de todo mundo e torçam para que o duto do ar-condicionado saia deste maldito lugar. É isso. Beijo, amo vocês tudo.